Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito bacana, muito interessante, que é sobre fuga em capacitores. Um assunto muito pouco tratado, muito pouco divulgado por aí, mas importante, que pode detectar uma série de problemas em capacitores que não são detectáveis por outros métodos. Então vamos falar um pouquinho sobre fuga de capacitor e algumas formas de medir essa fuga, ok? Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe aí que o capacitor é um elemento que não deve, por exemplo, permitir a passagem de corrente contínua, né? Ele deve passar apenas sinais periódicos, sinais alternados, devem passar. Agora, sinais contínuos não devem passar por ele, né? Ele deve barrar. Para sinais contínuos, sinais de corrente contínua, ele deve ser como um circuito aberto, não é isso que a gente aprende? Então, deveria ser assim, muitas vezes não é, né? Então, numa representação normal, padrão de um capacitor, nós temos o capacitor, temos um outro elemento muito conhecido que faz parte da construção do capacitor, que é o ESR, que é a resistência equivalente série. Esse seria uma característica da construção física do elemento, e o ideal é que ela seja zero, ou seja, que não tenha ESR nenhum. Quanto mais próximo de zero, melhor. Se houver qualquer resistência aqui, você está tendo uma perda no capacitor e o funcionamento dele pode ficar prejudicado. Capacitores muito velhos, muito antigos, eletrolíticos especialmente, vão apresentar um ESR alto. Isso é ruim, né? Provavelmente o circuito pode parar de funcionar por conta de um capacitor com ESR alto. Quando ele sai novinho lá da fábrica, testado, um capacitor de boa qualidade, ele tem também um ESR, todos os capacitores têm, mas ele costuma ser muito baixo. Esse valor ele é relativo, então é um valor que varia com o valor da capacitância. Tem uma tabela para dizer quando o ESR está bom ou não está para determinado capacitor, ok? Mas o assunto aqui não é ESR, a gente já falou de ESR aqui várias vezes em outros vídeos, okay? Como medir, qual é o ESR bom, qual não é. O problema aqui é fuga. A fuga ela não ocorre por conta do ESR. No ESR nós temos uma dissipação de energia, né? Porque a corrente passa aqui, tem uma queda de tensão em cima do ESR e ele dissipa aqui por efeito Joule. O que eu estou falando é sobre a resistência paralela que você tem aqui no capacitor, também conhecido como EPR, muito pouco falada, né? Seria a resistência equivalente em paralelo, tá? Essa aqui, ela também é uma propriedade física do capacitor. Ela deve ser de um valor muito alto, próximo a infinito, né? Ela está aqui, ela não deve atrapalhar. Então, ao contrário do ESR, ela tem que ser muito alta e não muito baixa, porque se ela for muito baixa, ela vai deixar o capacitor em curto, ou seja, ela vai permitir que passe corrente através do capacitor, corrente contínua, através dessa resistência aqui, do EPR. Então ela precisa ser um valor muito alto, em tese, teoricamente um valor praticamente infinito, ou seja, aberto, para não permitir a passagem de corrente. Mas na prática a gente sabe que todo capacitor tem uma resistência dessa espécie, que é a que gera a fuga. Bom, isso também é extremamente indesejável. O capacitor, conforme ele vai envelhecendo, especialmente os eletrolíticos, ele vai aumentando, ele vai diminuindo essa resistência aqui, ou seja, ele vai criando um caminho de passagem aqui de fuga, né? Ele vai piorando isso com o tempo, então até o ponto do capacitor ficar imprestável. E alguns capacitores, você mede a capacitância, ele vai medir a capacitância correta. Repara que essa resistência ela não atrapalha a medida de capacitância, então ele vai medir uma boa capacitância. Você vai medir o ESR, ela também não interfere, vai medir um bom ESR aqui, tá? Na verdade pode até interferir um pouquinho na medida do ESR, mas não vai chegar ao ponto de mostrar para você que o que está acontecendo ali é uma fuga por conta de uma baixa resistência de EPR, tá? Então, com essas medidas você não consegue definir o que está acontecendo com relação à fuga. Você tem que medir isso de forma diferente e determinar se tem fuga ou não. Tem várias maneiras de fazer, a gente vai ver aqui algumas. Uma bem prática, bem simples, e outras mais complexas. Os capacitores de alto isolamento, capacitores com tensões muito elevadas, especialmente eletrolíticos, da casa de 300, 400 volts, eles têm um problema grave
dessa fuga. Então, muitas vezes você mede a capacitância, ela está boa, mas ele tem uma fuga muito elevada, então você precisa substituir o componente. Para testar essa fuga, você na verdade testa o isolamento do capacitor. E existem equipamentos que fazem isso. Eu já mostrei aqui no canal um que eu montei, que é esse daqui, que é um medidor de isolamento de capacitor. Ele é específico para capacitores de alta tensão de isolamento. Na verdade, a gente pode ir variando a tensão aqui e a gente consegue chegar aqui acima de 400 volts aqui para medir os capacitores com maiores tensões de isolamento, né? Especialmente os grandões, né? Tem um vídeo sobre ele, se vocês tiverem interesse, mas não vai ser esse o foco aqui. A gente vai fazer algo mais simples, mais prático, os capacitores com tensão de isolamento menores, que também tem fuga, tá? Capacitores aí até 50 volts, até 63 volts, na verdade, você consegue usar por esses métodos aqui que eu vou mostrar. Esse equipamento já fica mais destinado aos capacitores de alto isolamento, tá? Então vamos lá. Nos capacitores menores, de menor isolamento, a gente pode medir a fuga diretamente com uma fonte e um amperímetro, o amperímetro preferencialmente com uma escala de microamperes, tá? Até porque, como eu comentei, essa resistência aqui, ela sempre existe no capacitor. Então sempre haverá algum tipo de fuga, mas essa fuga é da ordem de pouquíssimos microamperes. Para vocês terem uma ideia, pega aqui um datasheet aqui de um capacitor eletrolítico. Esse aqui é um capacitor de baixíssimo SR, ó, Super Low ESR, quer dizer, um SR muito baixo, ele já é de fábrica, que é um capacitor de alta qualidade. E ele mostra aqui, não sei se vai dar para ver direito, olha. Nesse item aqui, ó, Leakage Current, aqui é corrente de fuga, né? Leakage é fuga. Corrente de fuga, você tem aqui a corrente de fuga da ordem de 3 microamperes, 3 microamperes para uma determinada condição aqui de capacitância e tensão, porque ele está tratando aqui de toda a faixa que esse capacitor atende. Então, ela pode variar um pouco conforme a capacitância e a tensão de isolamento dele. Então, ele coloca para uma corrente que seja menor do que 0,01 vezes a capacitância vezes a tensão máxima de isolamento, a corrente de fuga teria que ser em torno de 3 microamperes. Ou ela pode variar em outras condições até 40 microamperes máximo, ou até mesmo até 100 microamperes em algumas situações extremas, tá? Mas na prática ela é da ordem de poucos microamperes, é o que você tem que determinar. Os eletrolíticos e os capacitores de poliéster, filme, etc., eles vão ter uma capacitância, eles vão ter uma corrente de fuga menor ainda, tá? Então vamos lá. O primeiro teste que a gente pode fazer é, vou pegar a fonte de alimentação, vou colocar uma tensão nela aqui da ordem de 20 volts, por exemplo. Vou pegar um capacitor, vamos lá, vou pegar esse capacitor aqui, que é um eletrolítico. Em tese ele está bom, é um capacitor de 100 microfarads por 50 volts, tá? E vou colocar os 20 volts em paralelo com ele, porém em série com o amperímetro, de modo que a gente consiga ver a corrente, né? Se existe corrente passando por ele. No início você vai ter uma corrente mínima, que é a corrente de carga, durante o período de carga do capacitor, mas ela deve subir, dar um pico, né, durante a carga e depois imediatamente descer próximo a zero, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui a fonte. Bom, então tá lá, o capacitor aqui de 100 microfarads por 50 volts, ele está com uma fonte de 20 volts aqui em paralelo, ok? Eu vou testar apenas com 20 volts, eu poderia testar até o limite da tensão de isolamento dele, que seria 50 volts. E o meu microamperímetro está em série, ok? Então ele não deve a princípio mostrar nenhum tipo de corrente passando aqui pelo amperímetro, tá? Já que eu estou colocando corrente contínua. O que vai acontecer é o seguinte: no primeiro momento o capacitor se carrega, então existe sim uma passagem de corrente, em seguida essa corrente começa a reduzir até
teoricamente zero. É claro que, como a gente viu no datasheet, existe uma corrente mínima, no caso máxima, de fuga. Essa corrente é aceitável, da ordem de poucos microamperes. Vamos ver o que acontece com esse capacitor aqui. É um capacitor novo, ok? Não é usado nem nada. Então eu vou ligar aqui. A gente observa 34 microamperes de pico, depois reduzindo, ou seja, ele carregou ao máximo e agora começa a reduzir a corrente. A ideia é que ela fique a um valor bem pequeno. Já está, né? A gente já considera que ele está em torno de 6 microamperes, mas essa é a tendência de cair e ficar, estabilizar com um valor mínimo, que indica que o capacitor está bom. Ok? O valor é bem pequeno aqui, então a gente pode adotar esse valor como aceitável para esse tipo de capacitor. Como a gente viu ali no datasheet, para uso normal, em torno de 3 microamperes é a corrente de fuga típica de alguns eletrolíticos desse porte, embora esse aqui não seja da marca daquele datasheet que eu mostrei. Tá? Mas ó, a gente está chegando perto daquilo, ó, em torno de 3 microamperes, não precisa mais esperar, é dado como ok. Tá? Agora eu vou colocar um capacitor antigo, que provavelmente ele está com algum tipo de fuga. Vou botar esse capacitor aqui, da Philips, de 220 microfarads por 25 volts. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá. E vou ligar a fonte. Ok, liguei a fonte. Já deu overload aqui, já está com uma corrente muito alta. Deixa eu botar na escala de miliamperes. Vai estar dando 7, deu um pico de 7 miliamperes e decrescendo. Está com 2 miliamperes, 1 miliampere. Isso é uma corrente altíssima, essa é uma corrente de fuga inaceitável para qualquer tipo de capacitor. Mesmo que ele comece a declinar aqui, ó, 800, 700, 600, 0,600, né, miliamperes, ainda é uma corrente muito alta, o que indica fuga. Vou botar na escala de microamperes. Olha lá, 300 microamperes. Veja que o outro, ele foi rapidamente para casa de pouquíssimos microamperes. Então, isso aqui é o típico capacitor em fuga, que provavelmente deve ser descartado. Tá? Esse é um método, pessoal, que você pode usar facilmente com multímetro. Agora, eu vou mostrar uma forma bem prática, usando apenas um LED, e que você pode montar esse pequeno circuito com apenas 3 componentes e fazer um detector de fuga. É claro que ele não vai ser tão preciso quanto um microamperímetro, mas pode ser bem prático para você espetar o capacitor lá, testar a fuga dele rápido, tá? E poder avaliar essa questão aí. Muitas vezes você tem dúvida com relação ao estado do capacitor. Lembrando que esse é um teste simples para capacitores com isolamento até 63 volts. A gente não deve fazer mais do que isso, senão teria que alterar aí o circuito ou fazer aquele outro projeto que eu já mostrei aqui. Então vamos lá, vamos mostrar aqui como seria essa outra solução. Bom, pessoal, o circuito é esse daqui, é extremamente simples. A gente usa um LED. É importante que a gente escolha bem esse LED. Especificamente de alguns tipos de material, eles conseguem acender com correntes baixíssimas, inclusive da ordem de microamperes. Portanto, eles poderiam ser bons detectores de correntes baixas de fuga. Tá? Então, eu testei alguns LEDs aqui e encontrei especialmente esses LEDs transparentes, desse tipo aqui, eles podem funcionar bem com baixa corrente, ok? Então vale a pena testar alguns aí. Aqui um diodo de proteção, só para corrente reversa aqui, para proteger o LED. Um resistor para limitar a corrente. O ponto de teste do capacitor e a fonte. A fonte pode ser uma fonte variável, porque se você for testar vários tipos de capacitores, você pode testar o isolamento dele até o seu limite, porque às vezes a fuga acontece quando você coloca maior tensão nele. Se for um capacitor de 50 volts, é interessante que você teste com 50 volts. Se for um capacitor de 25 volts, que você teste com 25, porque ali você vai estressar o capacitor no seu limite e verificar a fuga máxima para a tensão máxima. É isso que a gente faz com aquele testador grande, esse testador aqui. A gente vai subindo a tensão vagarosamente até chegar num ponto que teste o isolamento do capacitor, né? Sendo que esse valor de tensão tem que estar dentro do limite de isolamento do componente. Tá? Então é interessante ter uma fonte variável aqui, ajustável,
A fonte pode ser externa, você pode montar isso aqui numa caixinha e a fonte você pluga por fora. E basicamente é esse o circuito. O que vai acontecer? Colocando o capacitor aqui em série com a fonte, ele não deve permitir que a corrente passe. A corrente contínua, a não ser aquele pico inicial. Se passar corrente, o LED vai acender, especialmente os LEDs sensíveis, esses LEDs que detectam correntes da ordem de microamperes. Então montei aqui na protoboard e a gente vai fazer alguns testes aqui. Tá? Eu vou ligar a fonte, mesma situação, conectar a fonte aqui e a gente vai plugar um capacitor lá. A gente vai plugar um capacitor aqui, num determinado ponto, que é exatamente aqui, e verificar se o LED acende ou não. Ok? Então vamos lá, eu vou até diminuir um pouco a luz aqui para a gente poder ver o brilho do LED, tentar focar um pouco mais de perto. Vamos lá pessoal, vou botar esse capacitor aqui primeiro, um capacitor de 100 por 50, 100 microfarads, tá? Já liguei a minha fonte, vou colocar aqui, vamos ver o que acontece. Positivo aqui, tá lá, agora eu vou armar a fonte. Olha o que vai acontecer com o LED. Ele acendeu forte porque foi a carga do capacitor e vai reduzindo porque é o que a gente viu no microamperímetro, né? Repara a sensibilidade desse LED. Essa corrente já está na faixa de microamperes já. Olhando bem no meio a gente consegue ver ele ainda aceso. Mas é uma corrente mínima e aceitável para esse tipo de capacitor. Ok? Muito bem. Tirando aqui, eu vou colocar aquele que a gente testou lá, tá? Esse aqui de 220 por 25, que a gente sabe que tem alguma fuga, né? Então vamos botar aqui, a fonte já está ligada, ok, ligou o LED e não apaga, ele não reduz no ritmo que deveria reduzir. Repara que ele perde um pouco do brilho, mas ainda está bastante intenso, o que prova que temos uma fuga aqui. Ok? Um outro capacitor aqui que é também bem antigo, esse de 100 por 50, esse aqui eu vou testar, esse aqui tenho praticamente certeza que ele tem problema, ele é bem antigo mesmo. Vou colocar aqui, ó, e vamos ver o que acontece. Olha lá, acendeu firme e praticamente não perde brilho. 100 por 50, foi igual aquele outro 100 por 50 que a gente testou, que a gente viu que estava bom, né? Vamos botar aqui um de 10 por 100, só para a gente ver a velocidade da descarga também, porque quanto menor o valor da capacitância, mais rápido ele vai fazer o ciclo de carga e descarga, né? Então, vamos botar aqui, positivo, negativo, ó, piscou e foi quase a zero. Aquele restinho de luz ali é a fuga aceitável desse capacitor. Praticamente não tem, ó. Ok? Eu tenho mais um antigo aqui de 10 microfarads por 16 volts. Bem antigo esse amarelinho aqui. Os terminais estão bem curtos. Deixa eu até chegar aqui para cá para poder ligar. Ok. Acendeu direto. Ó. Embora seja de capacitância baixa, esse capacitor com certeza está ruim. Ó, parece que está perdendo um pouquinho do brilho agora, mas nada confiável, né? Tem um outro aqui também antigo, da Siemens, de 150 por 25. Vamos ver como é que está esse. 150 por 25. Ok. Acendeu e está diminuindo. Está diminuindo, mas parou. Também está em fuga. Fuga um pouco menor, mas isso aqui ainda é muito brilho, né? Claro, você vai determinar isso depois com um comparativo. Você pode primeiro fazer um teste com microamperímetro e depois montar esse circuito para você ver qual é a sensibilidade do LED, para indicar, sem perceber conforme a intensidade, se há fuga ou não.
Não é possível medir a fuga aqui exatamente, você só vai ter uma ordem de grandeza. Capacitores de capacitância muito elevada vai levar mais tempo para você verificar essa queda, né? Porque ele tem um ciclo de carga e descarga mais lento, por conta da constante RC, né? Mas os de menor valor, se eu colocar aqui um de poliéster, por exemplo, a gente pode medir também, né? Vamos pegar aqui um capacitor de poliéster. Ele vai ter um ciclo muito rápido, praticamente ele vai dar uma piscada. Vamos pegar aqui então de 100 nano. Esse aqui, ó. De 100 nano dá uma checada. Vamos lá. Positivo. Ó, ele piscou e apagou na hora. Sem fuga. O que o capacitor tem que fazer efetivamente. Vamos tentar ver se tem um maior. Esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é de 100 nano também, só que grande. Vamos lá. Ó, piscou e apagou. Tá? Não tem fuga também. Bem simples, né? Um circuitinho bem prático, bem simples. Projeto de final de semana, vamos poder encaixar ele nessa categoria. Porque basicamente não usa quase nada ali. E a única exigência é realmente você ter uma fonte ajustável. Ah, você fala, bom, mas eu não tenho uma fonte que vá a 50, que vá a 60 volts. Só que se tiver uma que vá a 30, já ajuda. Você vai conseguir testar o isolamento desses capacitores de menor isolamento. Claro, se você testar com 30 num capacitor que tem isolamento de 100, e mesmo assim ele já está apresentando fuga com os 30 volts que você botou, já prova que ele está ruim. Tá? Mas saiba que para ter certeza absoluta de que o capacitor não tem fuga, você precisa testar com a tensão máxima especificada no capacitor, ou seja, a tensão efetiva de isolamento do dielétrico, ok? Então, se ela é 50 volts, teste com 50. O melhor teste é com 50. Se ele já apresentar fuga com 20, ele está ruim, né? Já pode descartar, ok? E assim a gente avalia a condição do capacitor. Então, mais um item de avaliação, né? Além de medir a capacitância, medir o ESR, o que normalmente já vai descartar 90% dos problemas dos capacitores. Para alguns casos, você tem capacitores em fuga, especialmente os eletrolíticos, e que podem mascarar a situação de um capacitor teoricamente bom, porque você mediu a capacitância, mediu o ESR, está bom, e ele continua apresentando problema no circuito, porque ele está com fuga. E a gente precisaria medir a fuga num desses métodos, ou diretamente no microamperímetro, ou montando esse circuitinho com LED, ou finalmente, se você quiser medir capacitores grandes de alto isolamento, montar um instrumento como esse aqui. Eu vou deixar o link aí do nosso projeto. Tem um projeto completo lá. Isso aqui é a montagem minha, ok? Tem um projeto para quem ainda não viu esse vídeo, é interessante. Bom, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se gostarem desse vídeo, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal, muito importante se inscrever no canal. Como eu já comentei antes, a gente tem muita gente que assiste aos vídeos e não se inscreve. Não custa nada se inscrever, não tem menor custo e ajuda bastante o canal a manter a sua qualidade e crescer, o que é fundamental atualmente. Um canal parado que não tem crescimento de inscritos é um canal fadado a terminar, né? Então, quanto mais a gente tem inscritos, melhor para a gente poder continuar crescendo e mantendo o canal. Então, se você assiste aos vídeos, mesmo que não com muita frequência, mas assiste um ou outro, acha interessante, se inscreve, não custa nada, não vai causar nenhum aborrecimento. Se você quiser marcar o sininho para receber notificações, é interessante, porque aí você vai receber, toda vez que tiver um vídeo novo, vai receber um alerta, olha, tem um vídeo novo no próprio YouTube, tá? E você acaba, de uma forma, ajudando o canal. Ok, pessoal? Aquele abraço e até o próximo vídeo.